Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, então, é a nossa quinta aula sobre a análise léxica. Eu vou dividir a aula em dois vídeos. Vai ter o vídeo A e o vídeo B. No vídeo A eu vou falar dos slides e no vídeo B a gente fica exclusivamente dentro do NetBeans. Eu vou mostrar para vocês o que vocês têm que fazer. Vou explicar o código que já está feito, que está pronto e o que vocês vão ter que fazer, tá bom? Eu deixei tudo comentado, organizado. Eu acredito que não vai ser uma coisa muito difícil do ponto de vista de organização e de identificar o que precisa ser feito. É lógico que o algoritmo ele vai ser um pouco desafiador, porque são várias coisas que precisam ser pensadas, tá? Mas ainda não é o mais complicado ou problemático da disciplina, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu vou seguir a apresentação eu podendo editar, porque se eu for achando erros, eu vou corrigindo, tá bom? Então a gente vai falar de análise léxica, né? Qual que é a ideia? A gente vai ter que passear, né, atravessar o arquivo de código-fonte e identificar dentro do arquivo de código-fonte os pedaços que estão ali dentro, as palavras, vamos dizer assim, que vão ser os componentes léxicos da linguagem, né? Ou seja, o vocabulário que a linguagem aceita. Os operadores, as expressões, identificador, expressão não, perdão, os operadores, os identificadores, eh, sinais de pontuação, né, um ponto e vírgula, um ponto, palavras-chave, tá? Expressão não, porque expressão é parte da análise sintática, né? E para isso a gente vai ter algumas classes que vão fazer esse suporte para a gente, tá? E o nosso trabalho nessa aula, nessas próximas aí 2 semanas, né? Nessa semana e na próxima que vocês estão assistindo essa aula, é justamente implementar esse tokenizador, né? Essa classe que vai ter esse algoritmo de poder caminhar entre os tokens, entre esses componentes léxicos, tá? A gente vai ver, tem várias terminologias aqui, tá bom? Então, a primeira classe que a gente usa, que a gente vai usar, na verdade isso aqui já vai estar até implementado, é a classe position. Essa classe position ela vai servir para encapsular dois atributos, a linha e a posição do primeiro caractere de um dos componentes léxicos da linguagem. Então a gente vai ter uma classe que a gente já vai ver com a classe source, que ela vai percorrer o, o arquivo de código-fonte e para cada caractere que a gente tiver, que é isso que ela vai fazer, ela vai iterar só pelos caracteres, a gente vai poder, na verdade, a gente avança, ela fica parada e a gente tem que dar um método, mandar uma mensagem para ela, falar, ó, avança, 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 avança. A cada avanço que ela dá, ela anda um caractere e a cada posição, a cada caractere que ela está, ela tem essa capacidade de retornar um objeto do tipo position, que vai retornar para a gente em qual linha que ela está, qual linha que aquele caractere está, e na linha qual que é a posição do caractere. Os dois, pessoal, indexados a partir de 1, tá? Não é indexado a partir de 0. Tudo bem? Depois dos slides, pessoal, eu estou falando por cima o que é cada coisa, tem o resumo, né? Aqui tem o diagrama de classes da classe position, né? Tem a line number e o char number. Line number é a linha, char number é a posição do caractere dentro da linha, os métodos dela e uma observação aqui que o autor decidiu fazer essa classe com que ela seja imutável, né? Depois que você seta, configura os atributos dela pelo construtor, né? Line number, char number, você não consegue trocar esses valores. Não é só isso que identifica uma classe como imutável, tem várias outras coisas que precisam ser levadas em consideração, mas aqui ele está dizendo justamente isso, tá bom? Bem, a classe source, pessoal, o que é a classe source? Ela é essencialmente o iterador, né? Ela é um iterador que percorre caractere por caractere do arquivo de código-fonte. E a cada parada que ela dá, ou seja, o caminho para o próximo caractere, eu consigo extrair a informação de posição. Ela encapsula a leitura, né, de arquivos, o leitor de arquivos, né? É ali que vai estar o leitor de arquivo, um file reader, né? Mantém a posição de cada caractere no arquivo do código-fonte, ela consegue calcular isso. A cada ponto que ela está, ela sabe em que posição ela está, ela pode retornar uma instância de position. A entrada é um header, aí já vem lá do Java, tá bom? É uma interface, né? Normalmente um file reader. Reader, eu não sei, eu não lembro agora, acho que é a interface sim, não é a classe abstrata não. FileReader, que é o leitor de arquivos.
toda classe de entrada e saída do Java que tem o reader como sufixo ou prefixo, na verdade sempre sufixo, né? Ela lida com entrada e saída de caracteres, tá bom, gente? Então, file reader é um leitor de arquivo de texto. Saída, o que ela gera, né? Os caracteres individuais e suas posições dentro do arquivo. Então, a gente pode consultar qual que é o caractere que ela está parada no momento e qual que é a posição dele. O código eu vou falar depois no NetBeans, eu vou mostrar para vocês com calma, parte por parte, tá bom? Essas classes que já estão prontas, a gente não vai ficar focando nelas, não. A gente só vai focar no para que serve cada método, o que eles fazem. Vocês também não são desobrigados a dar uma olhada no código, tá? Vocês podem dar uma olhada como foi feito. Então, o getChar pega o caractere que está parado no momento, ou EOF, end of file, se estiver no fim do arquivo, se chegou no fim do arquivo. GetChar position retorna uma instância de position indicando qual que é a linha e qual que é a coluna que aquele caractere está dentro da linha, qual que é a posição do caractere dentro da linha. E o método advance, que ele faz exatamente o processo de eu ando um caractere. A cada invocação do método advance, o objeto da classe source ele anda um caractere dentro do arquivo. Então eu tenho que ficar invocando advance para eu percorrer o arquivo inteiro. E a cada caractere que eu estiver parado, eu consigo consultar o caractere e saber qual posição que ele está. Se quiser testar a classe source diretamente, tem um snippet aqui, né, um pedacinho de código que vocês podem dar uma olhada, tá bom? Aqui é carregando o arquivo usando o argumento da linha de comando, tá? Mas você pode trocar aqui o nome do arquivo até o caminho de onde está o arquivo e testar esse código aqui depois. O que ele faz? Ele faz um while enquanto não chegou no fim do arquivo, enquanto não chega em source.eof, que é uma constante lá dentro da classe source, que vai indicar o fim de arquivo. Ele lê o caractere. Se for pulo de linha, ele dá um print ln para pular a linha. Se for diferente do retorno de carro, aí ele imprime. O retorno de carro, pessoal, tem arquivos que vai ter, tem arquivos que não vai ter. Isso aqui depois do pulo de linha, ou seja, pula a linha, retorna o carro. Aí eu nunca lembro exatamente quem tem e quem não tem. Eu acho que arquivos do Windows tem /n, /r, e no Linux seria só /n, nos Unix da vida, né? O /r ele é meio que subentendido, tá bom? E aí ele imprime a posição do caractere que está naquele momento. Se a gente executar isso aqui para o arquivo source.java, que é o arquivo de código-fonte da classe source, é isso aqui que vai aparecer na tela. É lógico que tem várias outras coisas, porque olha lá, começa sempre com package, né, que não tem comentário, package espaço edu.citadel, que é o pacote que o professor Moore usa no livro dele, né? Então, olha lá, o P está na linha 1, é o caractere 1, o A está na linha 1, é o caractere 2, o C está na linha 1, o caractere 3, e assim por diante. Na hora que passar para a próxima linha, começa a sair linha 2 e a posição do caractere naquela lá, tá? Outro conceito agora, pessoal, é o conceito de símbolo. O que vai ser esse símbolo? Quando a gente falar de símbolo, a gente está falando no tipo do token que está sendo processado, que foi reconhecido, né, pelo analisador léxico. Outra coisa, o analisador léxico, pessoal, ele vai funcionar como um autômato finito, tá? O funcionamento dele é exatamente igual, só que acontece, na hora que ele chega na leitura de um determinado componente léxico, é como se ele chegasse num estado final para um subautômato que reconhece aquilo ali. Tá? Então é um autômato grandão que ele reconhece que ele tem vários subautômatos dentro dele. A gente pode enxergar dessa forma, tá? O autômato ele é o analisador léxico completo e os pedaços que estão dentro dele são os autômatos que reconhecem as linguagens específicas. Quando a gente está trabalhando com ferramentas de compiladores, a gente descreve uma gramática léxica que ela vai gerar o analisador léxico para a gente baseado nas regras. Mas aqui a gente está fazendo tudo na mão, né? Então, o termo símbolo será usado para nos referirmos às unidades léxicas básicas retornadas pelo scanner, que é de fato o nosso, a, o nosso tokenizador, o nosso analisador léxico, tá certo? A gente vai ver ele depois. Da perspectiva do parser, né, que é o analisador sintático, que a gente vai ver na próxima aula, né, são esses os símbolos terminais. Então, todo mundo que a classe scanner reconhece como token e atribui um símbolo e dá qual que é o conteúdo dele, esses elementos vão ser sempre os símbolos terminais na construção das árvores de análise sintática, tá bom? Pelo parser. Quais são os tipos de símbolo, né? Palavras reservadas,
operadores, identificadores, literais de tipos e símbolos especiais. A enumeração symbol, pessoal, ela vai conter é uma enumeração que foge um pouco do padrão que a gente usa em enumeração, porque a enumeração, na verdade, pode ser enxergada até como uma classe na linguagem Java, ela pode ter construtor, ela pode ter métodos, tanto é que está descrito isso aqui. E o construtor dessa enumeração, ela recebe um label. Então, tem vários tipos de enumeração do tipo symbol, que eu tenho o nome da enumeração, então, por exemplo, boolean RW, e o que ele é dentro do código-fonte. Então, lá no código-fonte, quando eu tiver um símbolo desse tipo, foi porque eu reconheci uma string que tem exatamente essa forma aqui. Usa-se RW para não bater com as palavras-chave do Java. Então, eu não conseguiria chamar só de Boolean. Boolean até que não daria problema, porque tem uma classe Boolean, né? E como não está no mesmo pacote, mas como é o pacote Javalang, pode ser que dê problema, eu não testei. Mas o while, por exemplo, é uma palavra-chave. Eu não poderia ter uma enumeração com tipo uma constante enumerada com chamada while. Então, o autor colocou um RW em tudo, tá certo? Tudo bem? Bem, o token. O que quer dizer token, né? Que eu já tenho falado, vocês já têm ouvido. O termo token será usado para nos referirmos à combinação de símbolos com algumas informações adicionais. Então, token, aí ele é o componente lexo completo. Ele é o símbolo, ou seja, o que aquilo lá é, qual que é a classificação daquele token, aonde ele foi encontrado, a posição, e o texto que foi associado ao símbolo. Tem símbolos que a gente não precisa guardar o texto. O próprio token, tem token, perdão, que a gente não precisa guardar o texto. O próprio símbolo já tem o texto que ele representa, por exemplo, os operadores. Mas tem tokens que a gente precisa saber qual que é o texto que está associado a ele. Por exemplo, que a gente tem uma variável, declaração de uma variável, um identificador, né? Um identificador qualquer, né? Que pode ser nome de subprograma também. Então, ó, a informação adicional provida pelo token é usada para relatar erros, realizar análise de restrições para geração de código, mas não para determinar se o programa é sintaticamente correto. O scanner ele só passa no arquivo de código-fonte, reconhecendo os tokens e dando como entrada para o parser na próxima fase do compilador, tá bom? E como eu disse, tem tokens que a gente não precisa guardar o texto. Acho que a gente vai dizer isso exatamente aqui, ó. Texto associado a símbolos. Então, average pode ser o identificador, o texto do um token do tipo identificador, sem as aspas, tá, pessoal? Tá, aspas aqui é só para separar. Sem para um literal de inteiro, hello world para um literal de string, while para a palavra-chave while, menor ou igual para o operador menor ou igual. Como eu disse, tem tokens que a gente não precisa armazenar o texto dele, porque o próprio símbolo já diz o que ele é, e eu não preciso de nenhuma informação adicional. Então, texto associado a símbolos que são indefinidos pelos usuários, né, o programador em si, como identificadores ou literais, são mais significativos do que texto associado a símbolos definidos pela linguagem, como palavras reservadas e operadores, que por sua vez não precisam ter seus textos armazenados. De novo, o que eu estou querendo dizer? Para um token do tipo identificador, eu preciso saber qual que é o texto. Para um token do tipo while, eu não preciso saber o texto, porque eu já sei que aquilo ali é a palavra-chave while. Tá certo? O sem eu preciso saber o conteúdo, o literal de string eu preciso saber o conteúdo, o while eu não preciso e o menor ou igual também não. Tá bom? A não ser que seja uma string com conteúdo while ou uma string com conteúdo menor ou igual, mas não é o caso. Tá? Porque aqui a gente está dizendo claramente que é cada coisa. Bem, a classe token, então a gente vai ter a classe position para representar posições. A classe symbol, na verdade, é uma enumeração para ter os tipos de token que podem existir dentro da linguagem. A classe token que vai encapsular posição, símbolo e conteúdo. Então, quais são os métodos-chave aqui da classe token? Ela já vai estar implementada também, tá? O getSymbol, que vai retornar o símbolo daquele token, o getPosition, que vai retornar a posição do token, e o getText, que retorna o conteúdo daquele token. Por exemplo, se for um identificador, o nome do identificador, o identificador em si. Como que é a implementação da classe token dentro do nosso compilador, pessoal? O autor ele decidiu ter um abstract token, uma classe abstrata com um parâmetro genérico, onde ele tem nessa abstract token qual que é o símbolo e qual que é o texto. E a posição, tá faltando
eu não coloquei aqui, ó, mas tem um relacionamento aqui, ó. Vocês estão vendo saindo daqui, ó. Tem um relacionamento navegável para a classe position aqui também. Acho que eu nem vou colocar aqui não, vou deixar assim mesmo, porque senão vai ficar, vou ter que diminuir muito essa imagem. Depois a gente vê o diagrama inteiro, tá? Então, o Abstract Token encapsula essas capacidades iniciais. E aí a gente tem o token, que a gente vai instanciar ele, que a gente vai herdar, na verdade, do Abstract Token, passando aí a nossa enumeração real. Ele generaliza o parâmetro genérico do Abstract Token como uma enumeração do tipo symbol. E aí a gente pode ter vários tipos de símbolo, tá? A classe Token é implementada em duas classes separadas, né? Como já disse. Uma classe abstrata e genérica, que pode ser instanciada com qualquer enumeração symbol. A assinatura da classe Public Abstract Class, Abstract Token, um símbolo que estende qualquer enumeração de símbolo. Uma classe concreta que fornece a enumeração símbolo da CPRL, Public Class Token, extends Abstract Token, passando a nossa enumeração do tipo símbolo. E a classe Abstract Token é reusável em outros projetos de compiladores, além do compilador da CPRL. Por isso que ele deixou ela abstrata. Então, eu quero usar essa infraestrutura que foi desenvolvida pelo autor para eu implementar outro compilador. Eu posso implementar meu token baseado no Abstract Token, que vai me dar as funcionalidades principais, e aí eu posso ter meus tokens com mais outras informações que eu julgar necessário, ou que eu achar que no meu projeto de linguagem são relevantes. Tá? Agora a classe Scanner, pessoal, que é o analisador léxico em si, que eu até já comentei sobre ela. Ele é um iterador, assim como o Source, só que no Source, como eu ando caractere por caractere, no Scanner eu ando token por token, certo? A cada token que eu chego, aquela unidade léxica e identifico ela para eu poder gerar o token. Tá bom? A classe Scanner consome os caracteres do arquivo de código-fonte, constrói os tokens usando a classe Source. O objeto, né, gente? Quando eu estou falando classe, estou falando do objeto. Remove espaços extra e comentários, reporta quaisquer erros, qual que é a entrada? Caracteres individuais vindos da classe Source, e a saída, sempre que eu der o advance no scanner, ele me gera, eu vou poder ler um token. Os tokens que serão consumidos pelo parser. Aqui está a classe scanner, e depois, na hora que a gente for falar do código, eu vou detalhar praticamente todos esses métodos aqui para vocês e vou mostrar para vocês onde vocês vão ter que mexer para implementar o scanner de fato. Não tem nada implementado, pouquíssimas regras já implementadas dentro. Acho que 2 ou 3 regras são implementadas dentro. 3, se eu não me engano. O restante vocês vão ter que implementar, tá? Métodos-chave da classe scanner. Eu tenho o getToken, que vai me retornar o token com o texto, a posição e o tipo do token, que é o símbolo. O getSymbol, que me retorna só o símbolo do token que eu estou no momento, porque às vezes eu não preciso, né, de tudo. E o advance, que é o método advance, só que agora da classe scanner, que eu vou procurar pelo próximo token e vou parar na hora que eu encontrar e eu vou poder obter usando o método getToken. Tá? Então, o esquema geral do que a gente vai fazer por enquanto eu vou ter um arquivo de código-fonte com y recebendo x mais 100. Eu tenho a classe Source, que vai percorrer esse arquivo caractere por caractere. Então, o que ela vai gerar de entrada para o scanner? Caractere Y, caractere espaço, caractere dois pontos, caractere igual, caractere espaço, caractere X, espaço, mais, espaço, 1, 0, 0, que é exatamente o que está aqui. Eu vou andando aqui dentro da classe Scanner, vou dando advance no Source, advance, 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 e as regras do advance do Scanner que vão agrupar essas coisas aqui, dependendo da nossa gramática léxica, que é basicamente os componentes que compõem que a gente já sabe isso, são as palavras-chave, como o identificador pode ser criado, porque a gente já falou da linguagem CPRL, e o scanner vai soltando e dando entrada no parser depois, no analisador sintático, o que? Identificador, o Y, linha 1, caractere 1. Atribuição, linha 1, começando no caractere 3. E assim por diante, né? No caractere 3, ó, Y é o 1, o espaço é o 2 e o dois pontos é o 3. Né? Por que eu preciso dessas informações de posição? Para quando eu detectar um erro, a gente poder ir direto no código-fonte e saber onde está, tá certo? Poder mexer. Então, o scanner vai separar esse conteúdo em unidades léxicas, vai
identificar o símbolo e vai dar a posição do início do token dentro do código do arquivo de código-fonte. Explicação dos métodos da classe Scanner. De novo, eu vou fazer isso na segunda parte com calma, tá bom? Que vai demorar um pouco lá. Acho que a gente vai ficar, já estou há 20 minutos falando, acho que vai demorar 1 hora mais ou menos a explicação disso aqui, tá? Erros léxicos. Há diversos tipos de erros que podem ser detectados pelo scanner durante o processamento de um arquivo-fonte. Exemplos incluem falha ao fechar corretamente um literal de caractere no literal de string. Por exemplo, você esqueceu de fechar uma string, de pôr aspa dupla para terminar ela. Isso aí não vai poder compilar. Isso é um erro léxico. Encontrar um caractere que não inicia um símbolo válido. Então, na linguagem CPRL, o cerquilho não pode ser usado se não for dentro de uma string ou se não for o caractere cerquilho. E o arroba também não. Então, ele tem que avisar, ó, tem uma coisa estranha aqui, né? O método error dentro da classe scanner, o que ele faz? Ele lança uma exceção do tipo scanner exception, passando a posição e a mensagem de erro. Passa a posição para a gente saber onde está e passa a mensagem de erro para saber o que é que está acontecendo. E é lógico que essa mensagem de erro vai ser fornecida pelo programador que está implementando o analisador léxico, que no caso vão ser vocês, né? Como manipular erro, como que é feita a manipulação de erros léxicos no método advance da classe scanner. Então, dentro da advance, a última instrução vai ser um cat, porque lá dentro do miolo onde vai fazer o reconhecimento, se acontecer algum problema, vai lançar uma exceção do tipo scanner exception. E ele vai ser capturado aqui. Esse erro vai ser enviado para o error handler. Esse error handler, pessoal, ele estava configurado para fazer a saída no fluxo de erro. Só que quando a gente lida com fluxo de erro e fluxo de saída padrão ao mesmo tempo, as saídas elas vão se misturando, porque o fluxo de saída, a máquina virtual ela meio que espera o buffer encher um pouco para liberar o conteúdo. Já o fluxo de erro, tudo que chega nele ele libera de uma vez. Então vai misturando as coisas, parece que está fora de ordem, mas na verdade não está, tá? Então eu mudei para o error handler, até comentei onde estava direcionando para o string de erro, eu recopiei a linha, na verdade, trocando o redirecionamento do string de erro para o string de saída padrão. Para as mensagens de erros ficarem sincronizadas com a saída do scanner, para a gente poder depurar e para a gente poder ver as coisas acontecendo. Tá bom? Foi eu que digitei isso aqui. Certo? Então, vai fazer vai reportar o erro usando esse método. E quando acontecer algum problema, vai detectar. Ó, estou no fim do arquivo. Se já estiver no fim do arquivo, não faço mais nada. Eu tenho um símbolo do tipo OF, EOF. Se eu não estiver no fim do arquivo ainda, quer dizer que eu encontrei alguma coisa que não deveria ter sido reconhecida. Então, é um símbolo desconhecido que vai ser retornado, vai ser gerado. Tá? Como testar a classe scanner? Isso aqui a gente vai ver também depois, que na hora que eu vou explicar o código para vocês, porque vai ter lá a classe para você testar as implementações que vocês forem fazendo, que é o que eu vou explicar para vocês como que vocês vão fazer, e depois vai ter os testes de unidade para testar se a implementação está inteira correta, tá bom? Aqui seria a saída de um teste para o arquivo de código correct underline 01, que a gente vai testar 4 arquivos, na verdade, .cprl, 2 arquivos que estão corretos do ponto de vista léxico e 2 arquivos que têm problemas do ponto de vista léxico. Ou seja, o analisador léxico ele tem que gerar a saída correspondente a esse arquivo de resultado para esse arquivo e para o outro correto, e tem que gerar a saída e os erros para os que estão incorretos da mesma forma com que o autor fornece para a gente. Então, se essas condições forem aceitas, quer dizer que o analisador léxico está ok e a gente pode usar ele para o próximo passo. Outra coisa, falando agora do projeto, como a gente vai, quando a gente for implementar o analisador sintático, que é o parser, a gente vai precisar do analisador léxico funcionando. Eu só vou liberar o conteúdo da aula 6 quando todo mundo entregar o projeto. Posso até liberar os slides e a aula em si, mas o projeto, o esqueleto do projeto, para começar a implementação do parser, eu só vou liberar depois que todo mundo entregar o scanner.
certo? Porque eu vou entregar o scanner pronto para vocês no outro projeto. Então, se eu entregar pronto, vocês vão colocar ele pronto lá no outro, né? Então eu vou ter que fazer isso, tá bom? Então os prazos vão ter que ser seguidos à risca, tá? Vocês vão ter 15 dias, dá tempo para fazer, tá bom? Alguns vão fazer mais rápido, outros vão sofrer um pouco mais, tá? Mas enfim, é possível de fazer, tá bom? Então depois eu vou explicar com calma tudo isso. Bem, como que é mais ou menos, né? Vocês entenderem como essas coisas estão organizadas dentro dos projetos. Tem um projeto que é só o compilador. Está faltando vários componentes nele e a ideia é a gente ir implementando. Lá no projeto compilador, até que eu mostrei como um pacote, eu tenho o Abstract Token, a classe Position e a classe Source. Position e Source já estão implementados e fazem o que precisa, Abstract Token também. No nosso, a gente tem o token, que já está pronto também, que a gente vai poder usar. A gente tem o symbol, descrevendo todos os símbolos que existem dentro do que são permitidos, que estão reservados, todas as palavras reservadas e os tipos de símbolo que existem na linguagem CPRL e os vários métodos aqui para poder dizer o que cada símbolo é, né? Para facilitar, para não precisar ficar colocando if dentro do código na hora que a gente for mexer com o parser. E o scanner, que é onde a gente vai trabalhar de fato, tá certo? Principalmente no método advance e em outros métodos aqui que vão dar suporte para advance, principalmente o skip comment, o scan string literal e tem mais coisa. São string literal, tem o de identificar o símbolo, get identifier symbol também. Acho que uns 3 ou 4 métodos a gente vai ter que implementar e o advance a gente vai ter que complementar a implementação dele. Então, a gente vai ter uma outra aula, um outro vídeo só explicando isso, tá bom? Estou aproveitando o tempo agora de manhã para eu já fazer isso. De tarde eu gravo o restante, tá bom, pessoal? Então é isso aí. Falou, valeu, até mais.